Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Coisas que eu sei. Hoje não serei apenas eu neste vídeo, mas eu terei dois convidados maravilhosos. Pelo tema do vídeo, vocês já perceberam sobre o que a gente vai falar, que é compra de imóvel na Itália, que é um tema que gera tantas dúvidas, por parte de vocês que estão sempre nos acompanhando. E nada melhor do que trazer o Otávio e a Fernanda, que são especialistas nesse assunto, que vão compartilhar várias informações. Muito obrigada por aceitarem o convite. Bem-vindos ao Coisas que eu sei. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz, de poder se encontrar, falar um pouco sobre isso, Trazer um pouco de conteúdo para a sua audiência, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Que ótimo! E para isso eu fiz o sacrifício de vir aqui em Lucca, na Toscana. Quem me acompanha há muito tempo sabe que a gente já morou aqui, é uma cidade que eu adoro. Vim diretamente aqui no escritório deles, então eles têm uma sede aqui em Lucca para trazer todo esse conteúdo para vocês. Tem muita gente querendo comprar imóvel na Itália, brasileiro, gente de outros países. Como é que está essa realidade atual? Tem bastante gente querendo comprar imóvel aqui na Itália. A Itália, por ser a queridinha da Europa, e ter um apelo turístico muito grande, além do seu lifestyle, made in Italy, com um grau de sofisticação com relação à alimentação, paisagens incríveis, tem muita gente querendo comprar aqui na Itália, E agora abriu-se também esse mercado, para os brasileiros que têm esse desejo de dar esse passo, Mas por estrangeiros, muitas pessoas comprando também aqui na Itália, não somente brasileiros. E atualmente o perfil do brasileiro são pessoas também que querem investir, gente que está vindo recomeçar a vida. Como é que vocês têm sentido neste 2024? É um perfil bem legal, que a gente já consegue traçar já o perfil de pessoas que estão vindo para cá. Então a gente tem pessoas que estão começando a vida agora, então às vezes já vem com a família, tem criança às vezes envolvida, então já querem começar a vida aqui na Itália com um pouco mais de segurança. E a gente tem outras pessoas também que eu acho muito bonito, são pessoas que já têm uma vida um pouco mais estável lá no Brasil, mas buscam um imóvel aqui um pouco para resgatar as origens, resgatar a história dos antepassados e querem viver a aposentadoria aqui, passar um tempo aqui. Então eles procuram geralmente cidades onde é a origem da família para buscar um imóvel, para ter um pouquinho dessa proximidade. É uma coisa muito legal, muito legal. E tem também aqueles com perfil de mais investimento. Quero comprar um imóvel na Itália para poder diversificar um pouco os meus investimentos, deixar parte do meu patrimônio numa moeda forte, trazendo um pouco mais de segurança e, ao mesmo tempo, utilizar parte do ano para o desfrute próprio e da família e parte do ano deixar rentabilizando em euro. Então também tem esse perfil de cliente. Ok. E Otávio, vamos então, já que a gente está falando dessa questão da compra, vamos bem do comecinho. Talvez tenha alguém me assistindo que não tem direito à cidadania italiana, ou vai reconhecer cidadania italiana, ou é aposentado. Quem que pode comprar uma casa na Itália? Qualquer pessoa? Como que funciona na prática? Na prática, qualquer pessoa pode comprar imóvel aqui na Itália. Basta ter um CPF italiano, que aqui a gente chama de Codice Fiscale. A gente acaba realizando esse procedimento para os nossos clientes, mas a bem da verdade é que não precisa da cidadania italiana para a compra de um imóvel aqui na Itália. Porém, se a sua intenção for viver aqui na Itália legalmente, você precisa procurar os caminhos legais para essa finalidade. É uma burocracia à parte. Exatamente, à parte. Ou tipos de vistos específicos ou ter a cidadania para essa finalidade. E é interessante falar que essa questão de ter o Codice Fiscale não é um processo burocrático legal, você tem que solicitar um visto. É um documento simples de fazer, praticamente qualquer pessoa pode fazer, então isso facilitaria bastante. Aí se a pessoa quer morar depois, ela tem que realmente... Mas ela pode deixar como investimento, isso ela pode fazer? Pode, sem dúvida alguma, deixa como investimento, usufrui algumas vezes no ano através do visto de turista, enfim, convencional, que te permite permanecer na Itália 3 meses a cada 6, então você consegue desfrutar um bom período do ano e depois o outro período do ano deixa rentabilizando o seu capital. Ótimo. E assim como a gente tem no Brasil, qualquer outro lugar do planeta, existem formas de a gente estar comprando imóvel, que pode ser à vista, pode ser imóvel financiado. Na prática e no estudo de vocês, no dia a dia, como vocês têm visto essa questão? Quem pode comprar à vista? Quem pode recorrer a um financiamento de uma casa? Financiamento bancário aqui na Itália é um tema um pouco mais complexo, ou seja, os bancos aqui, eles precisam que a pessoa tenha e apresente um histórico creditício, ou seja, esteja na Itália de uma forma formal, legal, desenvolva um trabalho oficial, ou seja, também emita as suas declarações de imposto de renda, para que aí sim, depois de um tempo, o banco possa estar liberando
um crédito para a pessoa fazer a aquisição de um imóvel através de um financiamento bancário. Quando a pessoa não tem essa possibilidade, ou seja, a pessoa quer vir para cá ou está aqui, mas há muito pouco tempo, então tem que se comprar efetivamente de uma forma à vista, né? Não tem outra maneira. O que a gente acaba sugerindo para os nossos clientes, de repente, é colocar um step intermediário entre a casa dos meus sonhos, né, e aquilo que eu posso hoje. Então, eventualmente, a pessoa compra um imóvel à vista de menor valor, com isso consegue se transferir aqui para a Itália, cria esse histórico creditício e o banco vai avaliar depois de um tempo o histórico mais o imóvel. Porque ter um imóvel já quitado é um outro fator interessante para o banco avaliar o seu crédito, né? Sim. Então, aí sim, depois desse período, consegue galgar um outro passo, comprando já um imóvel mais importante, né? Ótimo. Existem vários pontos que a gente vai decorrer no vídeo de hoje aqui, a gente vai discorrer todas essas informações e vamos dizer que é uma coisa que as pessoas sempre chamam muita atenção delas, digamos que é um pouco mais voltado até para quem vem morar legalmente, que é a minha primeira casa na Itália. Todo mundo já ouviu falar de uma forma mais rasa sobre essa questão do desconto para uma primeira casa. Quem pode ter? Existe algum benefício que a Itália oferece para quem vem morar legalmente na compra do primeiro imóvel, seja à vista, seja financiado? Sim, o benefício da prima casa pode ser usufruído por qualquer pessoa, ainda que não esteja morando legalmente na Itália. Olha, interessante. Por que que eu digo isso, né? Não necessariamente precisa ser a primeira casa, mas a casa que você for utilizar com esse benefício, você deve estabelecer a sua residência ali em até 18 meses, né? Então a pessoa pode estar se planejando, faz o processo, adquire a casa, depois muda, estabelece a residência dentro de 1 ano e meio, tá tudo bem, aproveita esse benefício da aquisição por prima casa. E qual que é esse benefício? A questão do valor do imposto que você paga, o que seria o nosso ITBI lá no Brasil, que seria a taxa de registro, né, do imóvel, você paga 2% sobre o valor do imóvel, ao invés dos 9% que seria com uma segunda casa, né? Então esse é um tema importante, né? Interessante. E vocês comentaram sobre essa questão do Codice Fiscale, né? E talvez as pessoas estão se perguntando assim, mas no procedimento prático da compra do imóvel, o que mais que eu preciso? Preciso de algum outro documento? Estou falando no quesito pessoal, só o Codice Fiscale? Como que é essa parte de documento na hora da compra? Na hora da compra você precisa basicamente do Codice Fiscale, não precisa nada além disso. O que a gente pede, obviamente, acaba sendo o passaporte, né? Ainda que seja brasileiro, mas é um documento com validade internacional. Então, só para deixar ali realmente nos arquivos, né? Inclusive do notário. Porém, o que você precisa depois é realmente a questão da documentação do imóvel, ter a segurança e a garantia de que está tudo em ordem para dar esse passo para a compra. Ok, talvez falando assim possa parecer um pouco simples esse procedimento, mas não é. A gente sabe que tudo é burocrático na Itália, né? Acho que vocês que trabalham também com reestruturação dos imóveis, com decoração, sabem que burocracia é uma coisa que está sempre presente. Então, apesar de, precisa de pouco documento, mas o processo da compra é realmente bem complexo e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, antes de a gente falar dessa questão burocrática e talvez, né, entrar nesse coisa mais assim, uma pergunta para vocês. Vocês têm percebido se existem regiões onde existem preços melhores, preços mais caros? Hoje, se eu venho para a Itália, eu quero comprar num lugar mais barato, mais caro, está tendo muita diferença de acordo com o território nacional? Sim, eu acho que o norte tende a ter um valor mais acessível. E é interessante porque, ao mesmo tempo, quando você fala em recomeçar uma vida aqui, o norte, por ele ser mais industrializado, as pessoas procuram lá, tem mais possibilidade de trabalho e também tem imóveis que são mais acessíveis, com valores bem interessantes. Se a gente fala norte da Itália, uma região mais industrializada, cidades importantes como Milão, Torino, Verona, os preços são muito elevados. Sim. Porém, existe uma discrepância dentro do cenário do mercado imobiliário italiano que numa distância de 100 quilômetros de uma cidade importante dessa, você encontra situações interessantes de preço de imóvel, né? Então as pessoas que acabam falando assim, não, eu gostaria de ficar no norte, mas o meu recurso ele é pouco, eu preciso obrigatoriamente ir para o sul. Para o sul da Itália. Não necessariamente. A gente consegue eventualmente encontrar cidades que te dê uma boa infraestrutura para o seu dia a dia, inclusive às vezes com estação de trem para facilitar o acesso a esses grandes centros,
num valor até acessível, né? Ótimo. Obviamente que se a gente for falar de cidades, né, capologos, né, de regiões e tudo mais, a gente vai encontrar o valor do metro quadrado mais interessante no sul do que no norte, né? Existe essa discrepância, porém, pesquisando bem, encontrando ali cidades que pode ser interessante, é possível encontrar coisas acessíveis. É por isso que é sempre importante você ter orientação de quem realmente vai entender do assunto, porque eu percebo que muita gente que conversa comigo também fala assim, não, então eu tenho que ir lá para Puglia, eu tenho que ir para Sicília, eu tenho que ir para Molise, eu tenho que ir para Abruzzo. Não é bem assim que funciona, porque eu já vi preços de imóveis em regiões, cidades pequenas do Piemonte, da Lombardia, que eram inclusive mais baratas do que algumas cidades da Puglia ou da Toscana, onde nós estamos no momento. Então, tudo isso a pessoa tem que levar em consideração antes de desesperar e tá fazendo essa compra, né? Sim, e às vezes a pessoa acaba comprando um imóvel que é longe de tudo, super afastado, não tem estrutura de hospital, não tem estrutura de escola, não tem supermercado perto, porque acha que aquela é a única opção. E não tem. Então, quando a gente fala de comprar um imóvel, não é só sobre o imóvel, é sobre a vida da pessoa, o que ela vai precisar no entorno. Então, não adianta nada, eu vou comprar uma casa super barata, mas que você vai ter uma vida muito complicada se você... Vai te privar de tudo, né? Daquilo que você tem ideia desse recomeço aqui. E o pior, você não consegue vender depois aquela casa. Você tem que casar com a casa. Então, assim, é o que eu brinco muito aqui. Eu falo assim, o imóvel ele tem que te ajudar, não te atrapalhar. Nessa questão da compra, quais são, não precisa ser todas as taxas e gastos, mas quais são os gastos mais relevantes que vocês poderiam me citar na hora da compra do imóvel? Tem a compra do imóvel, obviamente, o valor X, mas o que um cidadão pagaria para poder ter um imóvel? Com relação à compra do imóvel, basicamente a gente está falando da taxa de registro do imóvel, o notário, que tem os seus custos envolvidos, inclusive arquivos e alguma marca da bolo, coisas que não vale a pena a gente detalhar aqui, não entrar muito a fundo, mas existe esse custo, né, com relação ao notário. Existe também o custo da imobiliária, que cobra a sua provigione, que a gente chama assim, mas é a comissão, que aqui na Itália é um pouco diferente do Brasil, ou seja, no Brasil paga-se basicamente 6% só quem vende o imóvel. Então o vendedor paga toda a comissão para a imobiliária. Aqui já é algo mais justo, digamos assim, né? Meio que dividido entre as duas partes, cada um assume parte dessa comissão. Então, basicamente, em termos de taxa para compra de imóvel, a gente está falando dessas, né? Depois, quando você tem o imóvel e precisa mantê-lo, né, você incorre em outros custos, em outras taxas, né? O que a gente tem o IPTU no Brasil, aqui seria o IMO, mas o IMO você só vai pagar se você não habitar, não estabelecer a residência ali. Caso contrário, você não paga o IMO, mas paga, por exemplo, a TARI, que é a taxa de lixo. E tem algumas taxas que são comuns e, enfim, naturalmente acontecem em função de você ter a propriedade. Né? Interessante, isso era uma coisa realmente que eu até queria te perguntar, porque eu acho que funciona um pouquinho diferente no Brasil. Por exemplo, podem me corrigir também se eu estiver enganado, porque a minha experiência com essas coisas também é bem baixa. Quando a gente mora num imóvel alugado no Brasil, nós, inquilinos, pagamos o IPTU. Aqui na Itália, basicamente, ninguém fica pagando o IMO, né? Que você recebe ali o proprietário. Então isso também é diferente, né? Funciona de uma forma um pouco diferente, né, do Brasil, essa questão? Sim, sim. Cada local tem a sua particularidade, a sua especificidade e aqui na Itália funciona assim. Então é um pouco diferente, sim, do Brasil. Ok, e já que estamos falando de dinheiro, talvez a pessoa que está assistindo agora fale assim, ok, então vamos lá, eu tenho 80 mil euros. Tá aqui na minha mão, vou chamar o Otávio, vou chamar a Fernanda para me ajudar a comprar o imóvel e tal, ok. E aí, como que eu trago esse dinheiro para cá? Como que tem sido a experiência dos clientes de vocês? Eu trago esse dinheiro em espécie? Eu posso pagar em espécie proprietário? Eu tenho que fazer um depósito? Como que é a experiência das pessoas no processo da compra? Não traga em espécie para cá, hein? Ótimo, vamos deixar claro. Fica a dica, você tem um limite para poder trazer um recurso em espécie, né, numa viagem internacional. E não é, obviamente, suficiente para comprar um imóvel. Então, o que a gente acaba aconselhando sempre é fazer a transferência através de uma corretora de câmbio, que pode ser um banco mesmo, às vezes oferece esse tipo de serviço, ou outras corretoras específicas que trabalham com essa questão. Naturalmente, você precisa comprovar a origem do recurso, porque aqui também tem um tema que a gente chama de antiriciclágio, que é uma política anti-lavagem de dinheiro, é uma lei, na verdade, então precisa ser respeitado, então precisa ter a comprovação da origem. Uma vez comprovada a origem, você envia esse recurso
aqui para o exterior, que não necessariamente precisa ser a Itália. Aproveito até para colocar esse gancho, ou seja, não precisa abrir uma conta num banco italiano para realizar a compra do imóvel. Você pode utilizar aquelas plataformas, inclusive digitais, né, bancos digitais como a Wise, por exemplo, para realizar esse tipo de transferência. Então você tira o recurso do Brasil, manda para a Wise acaba sendo um banco na Bélgica, né, ou seja, já está em território europeu, então dali você realiza as transferências para realizar a compra do imóvel. Ótimo, até porque as pessoas que estão no Brasil não têm residência na Itália, abrir uma conta em um banco na Itália precisa ter uma residência na Itália. Mas como que eu vou ter antes de comprar o imóvel? Não necessariamente precisa ter a residência aqui. Você consegue abrir uma conta para estrangeiros. Tem pessoas que não querem colocar num banco digital e que querem, não, mas eu quero colocar meu dinheiro numa conta no banco italiano. É possível fazer, só que para abrir essa conta a pessoa precisa vir aqui pessoalmente. E aí seria uma conta para estrangeiro. Sim. Né? Uma conta... Se a Unicred tem, a Intesa São Paulo tem, isso aqui ela existe que a pessoa realmente vem e faça. Estamos falando da compra do imóvel. E aí até uma conversa que a gente estava tendo aqui no íntimo aqui. Temos imóveis antigos. Estamos falando de um país milenário, uma coisa extremamente diferente do que temos no Brasil. Comprei um imóvel, reforma, é simples, posso derrubar a parede, reformar, trocar a janela do lugar. Como que vocês também fazem isso? Como que você tem visto isso aqui na Itália? Então isso é muito interessante, porque assim, se você tem a ideia, né, dos imóveis no Brasil, né, e fala assim, não, eu quero exatamente o imóvel X que eu já vi aqui no Brasil, eu quero lá na Itália, você não vai encontrar. Aqui a Itália é muito legal por conta disso, porque ela preservou a sua essência. Ou seja, você está saindo daqui de Lucca e vai até Firenze, você encontra áreas enormes e fala assim, nossa, aqui poderia ser um condomínio horizontal maravilhoso, mas não é. Por quê? Porque aqui eles preservam. Existem terrenos que têm vocação agrícola e assim permanecem, e existem terrenos com vocação edificável, que também é possível ser edificado. Só que é muito caro e é muito difícil você encontrar terrenos edificáveis, né? Então, qual que é o grande lance da Itália, né? Você encontrar um imóvel com os espaços, os ambientes suficientes para atender você e a sua família e reformar deixando com a sua cara. Em colocar mais um banheiro no imóvel é possível? Sim, se houver a viabilidade técnica a gente faz. É possível abrir uma parede para poder integrar a sala-cozinha? Sim. Se for viável tecnicamente, a gente faz os reforços estruturais, as análises todas para conseguir realizar isso. Então dá para você ter uma casa tipicamente italiana, com a sua cara, mas vivendo e respirando essa atmosfera. Então sim, é possível ser feito, obviamente, né? Tem que ter todos os permissos, todas as aprovações do Comune e realizar um bom trabalho para você não ter uma dor de cabeça futura e aquilo que era um sonho virar um pesadelo. Mas vamos imaginar agora que a pessoa está no ato da compra. Eu vou analisar tenho 10 escolhas ali. O que é importante eu analisar naquele imóvel para também não levar um golpe, para não ter um problema? A gente está falando, né, de estruturas muito antigas e tudo mais. E aproveito até para pedir o gancho de entender como que vocês também poderiam ajudar as pessoas que estão nesse processo da compra a entender, não, eu vou te orientar, vou te ajudar assim, assim, assado. O que um brasileiro, vou falar brasileiro porque vocês são brasileiros e estão assistindo, né? Precisa observar no ato da compra. É muito interessante porque são diversos aspectos. Como você falou, aqui na Itália comprar um imóvel aparentemente pode ser fácil ou simples, mas na verdade não é. Existem muitas questões a serem avaliadas durante esse processo. A começar da escolha do próprio imóvel, né? Então, como que a Casa Nani atua, né? Como que nós conseguimos ajudar os nossos clientes, né? A gente inicialmente entende qual que é a necessidade e a demanda do nosso cliente, o que é importante para ele no imóvel, na região, no entorno, como a Fernanda comentou. E depois disso a gente inicia um processo de busca em escritório e na sequência vamos até o local. Por que ir até o local é muito importante? Por dois aspectos. O primeiro deles é que a Itália está um pouco atrasado digitalmente falando, então você não encontra todas as opções na internet, às vezes está desatualizado, às vezes não são as melhores oportunidades. E às vezes quando você se desloca e bate na porta de uma pequena imobiliária que trabalha só o proprietário lá dentro, ele é muito conhecido na região, as pessoas confiam nele, depositam lá os seus imóveis, mas ele não tem presença online. Então ali a gente acaba encontrando boas oportunidades. Eu vou te falar que não é assim em 10% dos casos não.
muito mais. A gente acaba encontrando dessa forma. E o outro ponto que eu acho que é fundamental é a gente visitar o imóvel com um olhar um pouco diferente. Técnico. Ou seja, um olhar técnico, né? Eu sou engenheiro de formação, mas tem outras pessoas que fazem a busca, que a gente já orienta da mesma forma. Então a gente tenta caçar problemas, né? Tenta verificar se piso está oco, o corretor tirou uma foto bonitinha aqui, mas atrás, de repente, tem um rachado. Exato, uma trinca importante, um ponto de infiltração, tudo isso precisa ser verificado. Janela, se tem vidro duplo ou não, às vezes tem uma, mas que vai para a foto lá do site, mas as outras todas não. Então, tem várias coisinhas que a gente já pegou durante o processo. Às vezes o anúncio, você vê, tem 3 fotos, é muito ruim, né? É muito ruim. É muito ruim, não confiem. Mas tem um entorno também, que no entorno você não consegue identificar simplesmente por um anúncio. Então, o que a gente faz? Né? A gente tenta trazer o cliente, mesmo ele estando no Brasil, a gente tenta trazê-lo para uma visita conosco Sim, a acessibilidade ao imóvel, o bairro, os arredores, quem é meu vizinho, como é que vai ser. Entender o contexto de onde aquele imóvel está inserido. Então, fazer realmente um tour, mostrar que próximo tem uma farmácia, uma pasticceria, um hospital, uma estação de trem, enfim, a gente vai mostrando tudo isso para que a pessoa possa sentir a dinâmica do bairro onde ela está escolhendo. Engraçado, eu achei vocês já estão muito italianizados mesmo, porque um dos critérios do imóvel é se tem uma pasticceria. Com certeza. Mas você tem uma escola, uma igreja, uma universidade, não. Tem uma pasticceria, então pode contratar, gente. Já estou aprovada, já vou contratar também. Bom, isso aí foi interessante. E você falou uma coisa também importante, porque a caldaia. No Brasil, a gente não tem um sistema de aquecimento que uma casa na Itália tem. No Brasil, você não vai olhar se você tem o termosifone, se a casa está saindo água quente ali direito, é diferente, né? Então isso também é uma parte bem importante, não é? Com certeza, principalmente para quem compra às vezes para uso misto, como eu havia comentado anteriormente, ou seja, não vou estar no imóvel 100% do tempo. O que acontece? Às vezes você tem um aquecimento que a gente fala centralizzato, né? Centralizado, que na verdade é comum a todos os apartamentos. Então você vai acabar pagando pelos outros quando você não estiver utilizando. Então isso também é um detalhe que a gente toma muito cuidado para poder verificar, porque ser centralizado não é um problema. O problema é se não tiver uma termoválvula com um contator específico, né, para poder garantir que o meu imóvel, estou pagando aquilo que eu estou consumindo e não pelos outros, né? Então tudo isso a gente acaba olhando também. Ótimo, então esses seriam esses pontos, que é isso que eu queria também trazer para o pessoal entender na hora da compra, observar essa questão estrutural e também tem uma outra questão. Por exemplo, eu posso correr o risco, Otávio, de vou comprar uma casa, ainda mais por conta própria, tô aqui sozinho, vou dar louca e vou fazer tudo isso. De ter, por exemplo, um antigo inquilino que não pode sair dali, é uma casa que pode estar indo para leilão, tem esses riscos também ou não? Sim, a gente tem uma segunda fase, depois que a gente encontra o imóvel, né, que o cliente fala, não, vamos avançar, a gente passa por uma segunda fase, que é justamente de análise de documentação desse imóvel. Então a gente tem um advogado italiano, a gente tem um geômetra técnico italiano para saber se aquele imóvel, se tudo que está naquela planimetria, né, daquele imóvel está certinho com o comune, está conforme está no comune, né? Exato, mas a gente já pegou casos com usufrutuário, então o imóvel estava sendo vendido, estava num bom preço, isso não foi dito para nós no momento da visita, mas quando a gente pegou a documentação, viu que ali morava uma senhora de 82 anos. Nossa. E tinha que esperar ela vir a óbito para conseguir fazer qualquer coisa com o imóvel. E aqui na Itália tem a fama de viver, né? 160 no mínimo, então essa senhora é jovem. Exatamente. Nossa. Então, assim, em linhas gerais, você precisa observar todas essas questões. Tem a questão também de herdeiros, que esse acaba sendo também um problema. A gente já pegou processos com 12 herdeiros, 2 deles moravam fora da Itália e um não queria assinar. Então, assim, se fosse somente 11 se apresentasse e falasse, não, estamos aqui, tal, tudo bem, tal, paga-se, tal, resolve o assunto, amanhã ou depois teria um problema, porque tem uma 12ª pessoa que não estava de acordo. Então, tudo isso a gente precisa tomar cuidado, precisa obter a formalidade dos documentos, todos têm que estar assinando, né? Às vezes a pessoa ela não tem condição de assinar, porque já perdeu um pouco o juízo e tudo mais, é muito anciana, idosa.
Então tem vários processos que a gente precisa tomar cuidado ao longo dessas análises. Né? E aqui na Itália isso é muito comum, porque nós estamos falando de um país onde os italianos têm 1, 2, 3, 10 casas, é uma coisa comum e tem herdeiro e tem gente que não quer saber do imóvel, que mora em outro país e são vários detalhes importantes. Por isso eu gostaria de pedir para vocês que falassem um pouquinho mais do Casanani, como que vocês estão atuando no momento, se é só aqui em Lucca, se é em toda a Itália, para talvez quem está aí quer, não, então eu quero ver essa possibilidade de comprar um imóvel, como que vocês poderiam ajudar mais diretamente essas pessoas? A gente fica muito feliz e honrado também em ajudar pessoas que estão com essa vontade, com esse sonho de vir para a Itália, começando também por um imóvel, ou para investir, ou para morar, e ser esse facilitador, né? Que a gente ajudar desde a parte de encontrar o imóvel ideal para aquela pessoa, dentro do perfil dela, e depois conseguir negociar isso de uma forma tranquila com os italianos, fazer análise de documentos, se for necessário a reforma desse imóvel para ajudar essas pessoas que estão querendo vir para cá de uma forma muito tranquila, muito suave, né? Muito leve, né? Muito leve, muito facilitar mesmo o processo, porque a gente cuida de absolutamente tudo. O que é importante reforçar também, Priscila, a gente não caiu de paraquedas na Itália e identificamos uma oportunidade no mercado imobiliário. A gente está nisso desde 2010. No Brasil eu tenho uma imobiliária física que atua em 2 cidades, interior e litoral norte de São Paulo. Então a gente já sabe como proceder. E aqui na Itália a gente optou em não trabalhar como uma imobiliária. Por quê? Porque a gente ficaria preso e restrito a uma determinada região. E a gente não queria isso, né? A gente queria ter essa liberdade geográfica para atuar em toda a Itália, né? Então, além disso, da restrição regional ali, também iríamos abordar um determinado tipo de imóvel com um determinado perfil de cliente, a gente não queria isso. A gente quer ajudar realmente o maior número de pessoas a fazer esse movimento, desde aquelas pessoas que buscam recomeçar a vida aqui na Itália, até aquelas que estão numa situação mais tranquila, ou aquelas que querem buscar para investimento. Então a gente atua em todo o território italiano, inclusive ilhas, tá? Quer um imóvel na Sardenha? Ok. Vai dar certo também, né? Para Sicília, pode contar com eles também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato para vocês, né, estarem entrando em contato, saber mais sobre isso, tirar as dúvidas referentes a esse processo e como eles podem ajudar vocês. Eu agradeço demais. E eles não são novos por aqui não, tá? Já tô lá no Instagram presente, já fiz live com eles também. Vocês vão acompanhar também, vão ver muito eles aqui ainda durante esse ano. Desejo sucesso, sei que a gente sabe que ter um empreendimento aqui é complexo, são muitos desafios, por isso eu tiro meu chapéu, vocês estão fazendo um excelente trabalho. Continuem assim, eu amei o estúdio de vocês. Depois, vocês, quando vierem, visitem o estúdio deles em Lucca, que ficou a coisa mais linda. E me coloco à disposição também para a gente sempre estar criando conteúdo, compartilhando informação. Estão ajudando muitas pessoas, eu fico feliz de trazer também o conteúdo aqui. Agradeço também você, Priscila, o Christian, que está nos bastidores também. E é isso, precisando de qualquer informação adicional, você, a sua audiência, estamos aqui para poder ajudá-lo e tornar um processo mais tranquilo, mais leve e mais seguro para adquirir um imóvel aqui na Itália. Que ótimo, perfeito. Se você ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários. Eu vou responder? Claro que não. Quem vai responder? Vou jogar para eles aqui e a gente se vê no próximo vídeo do Coisas que eu sei. Tchau! Tchau! Tchau.